Olá, uma boa tarde para você que acompanha a Gazeta do Povo. Começou mais um Entre Linhas nesta terça-feira, registrando presença nobre no nosso estúdio, aqui nos bastidores, Gui Oliveira, apresentador do Café com a Gazeta, sempre enriquecendo aqui o clima do estúdio. Um abraço para Gui Oliveira, excelente apresentador. Também Vitor Kunzel no comando aqui da parte técnica do Entre Linhas. E, é claro, Frederico Junkert na bancada. Boa tarde, Frederico. Boa tarde, Mari. Boa tarde ao Gui, ao Vitor. Um prazer estar aqui com todos. E até queria aproveitar, porque hoje é aniversário da minha mãe, que está nos assistindo, deixar um parabéns aqui para ela. Parabéns, mãe. Felicidades, tudo de bom para você e um abraço aí para todos os espectadores. Boa, parabéns para sua mãe também, que Deus a abençoe. E agora a gente vai receber o deputado Maurício Marcon aqui no Entre Linhas. A gente estava na expectativa de falar com ele ali desde a semana passada, teve problemas técnicos, mas agora ele disse que está tudo resolvido para participar aqui com a gente. Boa tarde, deputado. Bem-vindo mais uma vez aqui ao Entre Linhas. Tá sem áudio só. Aí. Agora sim. Boa tarde, Mariana, Frederico. Pedir mais uma vez desculpas por semana passada. Às vezes as pessoas acompanham o trabalho de vocês e não sabem a dificuldade que é muitas vezes um parlamentar responder e participar. Eu tenho me dedicado ao máximo, porque a gente sabe que uma imprensa, como vocês fazem, né, livre, limpa, com informações verdadeiras, a gente tem que estar aqui e tem que dar a nossa participação, até porque somos funcionários públicos e temos que dar, né, as devidas esclarecimentos que as pessoas precisam, que vocês nos cobram. E semana passada eu acabei tendo problemas mesmo, eu estava num shopping almoçando e lá a internet estava muito ruim, acabou caindo, a gente acabou remarcando para hoje. Então, mais uma vez, me desculpem, não foi intencional. Imagina, não se preocupe, a gente sabe que isso acontece, ainda mais participando de forma remota e, claro, a gente agradece novamente pela disposição, pela disponibilidade de estar aqui falando com a gente, realmente é muito importante, e é importante o público, né, ouvir os parlamentares, ouvir as propostas, as ideias daqueles que foram eleitos pelo próprio público, né, então isso é muito importante mesmo, a gente agradece mais uma vez. E agora tu pode me confirmar, né, Mariana, para as pessoas saberem, tem parlamentar que é mascarado. A gente sabe que tem parlamentar que é mascarado, que não gosta de dar entrevista. Então, assim, vocês reparem quem é mascarado e quem não é, porque tem muito parlamentar. A gente via, por exemplo, um dos caras mais fenomenais que tem na Câmara, o Luiz Felipe. Cara, esse cara eu sei que não se nega de dar entrevista, porque eu já participei com ele de diversos programas. Mas tem muita gente aí que rechaça muitos programas. Então, eu fico muito chateado quando os próprios jornalistas me pedem: tu consegue falar com fulano, com ciclano, que ele não nos responde. Não pode ser assim, né? Eu sempre digo pra turma: olha, a gente tem que ser muito legal com esse povo aí, porque eles estão fazendo o trabalho, a gente tem que enaltecer. É verdade, viu? É bem importante isso mesmo. Não são todos os deputados, todos os parlamentares que se dispõem, né, a ser ouvidos mesmo, né, a serem interrogados. Às vezes parece que tem preocupação com aquilo que a gente vai perguntar ou deixar de perguntar. Então é muito importante mesmo que os parlamentares se disponham, assim como o deputado Maurício Marcon está aqui conosco hoje. A gente agradece muito. E olha só, para começar a conversa aqui, a entrevista, eu gostaria de ouvir a sua opinião, deputado, sobre a questão aí do escândalo do INSS e todo esse malabarismo que está sendo feito pela comunicação do governo Lula para tirar o dele da reta, né? Tentando criar narrativas, inclusive culpar o Jair Bolsonaro. Inclusive foi isso que Lula fez lá em Moscou, né? Quando ele está bem acompanhado aí, né? De uma forma irônica, estou falando de ditadores lá e tudo mais. Ele está fazendo uma viagem aí com bastante gente que gosta de totalitarismo e tudo mais. E aí ele vem e diz que o INSS, esse escândalo absurdo, esse o maior caso de corrupção do país, ele está culpando Jair Bolsonaro. Só é difícil entender como é que as pessoas acreditam nisso, né? Nessa relação de Jair Bolsonaro. Qual seria o interesse de Jair Bolsonaro privilegiar sindicatos, inclusive sindicato de irmão do Lula? É difícil, né, acreditar que tem gente que cai nessa, não é mesmo, deputado? Ele usa a estratégia Homer Simpson, né? A gente tem, inclusive, aquela figurinha que todo mundo tem no WhatsApp do Homer dando um ré assim, entrando no meio da mata, né? A estratégia Homer Simpson é a seguinte: a culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. É insustentável, eles estão com bastante dificuldade de colar essa narrativa. Inclusive, está havendo uma pesquisa da Futura hoje que a narrativa não colou, né? As pessoas entenderam que a culpa não é de Jair Bolsonaro. A gente tem mais um fato que é muito relevante sobre a comprovação que o PT tem o rabo preso
que é a não assinatura de nenhum deputado e nenhum senador para investigar esta questão. Olha, todos os bolsonaristas, e aqui eu me incluo, estamos dispostos a provar que Jair Bolsonaro não teve nada a ver. Ao contrário dos petistas que não estão dispostos a provar que Lula não teve nada a ver. Quando a gente pega os números deste esquema corrupto, a gente percebe que ele explode pós eleição de Luiz Inácio Lula da Silva. E o governo sabe, nesse momento, Mariana, eu vou trazer aqui uma coisa bem importante. O PP, junto com a União Brasil, junto com o MDB e PSD, eles estão fora do governo o ano que vem. Já foi anunciado, eles devem devolver ministérios, eles não vão apoiar a reeleição de Lula. Qual que é o grande medo do PT? O grande medo do PT é que estes partidos indiquem parlamentares dos seus quadros já oposicionistas ao governo. Se isso acontecer, Lula não terá o controle da CPMI. E não tendo o controle da CPMI, imaginem vocês, nós na CPMI convocando o irmão do Lula e pedindo se ele comunga da ideia que Jair Bolsonaro teve algo a ver com os desvios. E como ele teria sido privilegiado, né, nesse esquema, já que ele é diretor de uma das organizações criminosas que mais desviaram recursos. É impossível tu manter uma mentira quando tu é confrontado. Se nós tivermos o controle dessa CPMI, e aqui é bom que se diga que ela será aberta, até porque o próprio Supremo Tribunal Federal criou em 2021 uma jurisprudência, vocês devem lembrar, da CPI da Covid, onde foi usada pela então oposição, o PT e partidos aliados, para desgastar o governo Bolsonaro, sendo que eles não investigaram, por exemplo, naquela época, os desvios lá no consórcio do Nordeste. Eles entraram na justiça para abrir a CPI e o Supremo Tribunal Federal, o ministro Barroso, de forma liminar, depois por 10-1, né, ratificada a decisão no pleno do Supremo Tribunal Federal, entendeu que a CPI é uma ferramenta da minoria para investigar. Ou seja, existe já jurisprudência para que, caso Davi Alcolumbre não queira abrir, a oposição possa recorrer ao Supremo nesse caso específico, para que seja cumprida a lei que eles mesmos decidiram. Então, a gente tem um cenário muito adverso para o governo que não conseguiu calar até agora a narrativa, não conseguiu colar, melhor dizendo, a narrativa que Bolsonaro teria parte disso, até porque a própria CGU diz que esse esquema começou em 2016, no governo Dilma. Então, eu acredito que nos próximos meses, aí, com a abertura iminente da CPMI, o governo tenha um desgaste enorme, assim, na base que ainda o apoia. Deputado, nós temos visto aí ultimamente, pelo menos desde março, tanto o presidente do Senado quanto o presidente da Câmara viajando muito pelo mundo e negligenciando pautas muito importantes que têm que ser enfrentadas tanto pela Câmara como pelo Senado. Nós tivemos aquela ida do presidente da Câmara para o enterro do Papa Francisco e que ele acabou ali postergando a análise do requerimento de urgência do PL da anistia. Agora temos essa viagem do Davi Alcolumbre para a China e Rússia, junto com Lula, que também vai postergar a questão da instalação da CPMI do roubo dos aposentados. Como é que você vê hoje a postura dos dois presidentes, tanto da Câmara quanto do Senado, diante de tantas coisas que têm ocorrido no nosso país, os números econômicos aí que são uma tragédia econômica, esse ativismo do Supremo interferindo sobre os demais poderes, o descalabro do governo Lula. Como é que o senhor vê a postura dos dois presidentes das casas legislativas? Olha, Frederico, o que eu vou te dizer, né? Essa semana, por exemplo, vocês devem estar se perguntando, meu Deus, Marcon, terça-feira tu tá com a camisa do Brasil, não era para tu estar na Câmara dos Deputados? Era para eu estar. Mas o presidente Hugo Mota cancelou tudo que nós tínhamos essa semana, porque ele, né, o Alecrim Dourado aí, está viajando pelo mundo. É a Janja fazendo escola, né? Impressionante como o povo gosta de dar uma volta. A gente teve aí uma reportagem mostrando que mais de 200 pessoas estão na comitiva que foi lá dar uma volta na Rússia, depois na China e sabe-se lá mais aonde. É o retrato do governo, né? É o retrato de um país sem comando, sem líder, onde quem pode mais viaja mais e que as causas do Brasil ficam em segundo plano. A gente não pode esquecer, por exemplo, da anistia. Enquanto Hugo Mota está viajando com Alcolumbre, existem mães presas indevidamente. A gente não pode esquecer que tem pessoas condenadas indevidamente, enquanto muitos assuntos são urgentes para serem votados. E quando a gente tem em plenário da casa,
a gente acaba votando muitas vezes coisas do tipo como foi semana passada. O dia da pessoa, né, que ajuda em causas humanitárias. Já existe o dia das causas humanitárias, agora tem o dia da pessoa com as causas humanitárias. A gente votou aumento do número de parlamentares. Isso aí não é urgente para a nação. Então, assim, é complicado, né? E a gente nunca pode esquecer que quem elege essas pessoas, esses parlamentares, é o próprio povo, né? Eu sempre falo isso e sempre apanho de muita gente por causa disso, mas vou continuar falando, que nenhum parlamentar se elege por osmose, né? Eles são eleitos pelo povo. Então, o que a gente tem hoje mesmo é um descaso, digamos assim, dos presidentes das casas perante as urgências que o país tem, como tu bem mencionaste, inclusive a questão econômica. A gente teve, inclusive, que eu acho que é um retrato perfeito do que a gente tem vivido, é uma foto correndo aí em todo o mundo, que é a Dilma junto com o Postman segurando o mapa mundial contrário, sendo que o sul está no norte e o norte está no sul. É esse tipo de pessoa que nos administra. E tem gente que incentiva e acha isso bonito. Então, para o Brasil se tornar um país desenvolvido, próspero, sem essas questões econômicas, com o Congresso trabalhando e pensando nas causas que o país realmente precisa, eu acho que daqui a pouco falta algumas gerações aí, porque o que a gente tem visto aqui realmente às vezes é desanimador. Pois é, deputado, até em relação a isso, a gente vê o PL da anistia, né, engavetado também, apesar de toda a pressão. A gente viu a marcha na semana passada, importante também para pressionar, mas como o senhor bem trouxe, né, os presidentes das casas estão viajando, estão fazendo outras coisas e deixando de lado essas pautas que são muito importantes, principalmente para a oposição. Ainda dá para ter esperança em relação ao PL da anistia, a gente vendo ao mesmo tempo essa queda de braço do Congresso com o Judiciário, mesmo, né, tem também a questão do deputado Alexandre Ramagem, a gente vê que o STF está entrando numa briga mesmo. O Congresso vai ter poder para levar adiante o PL da anistia? Olha, eu vou te dizer o seguinte, a votação de semana passada sobre a questão do Ramagem, ela já dá uma ideia de quanto os votos o PL da anistia vai ter se ele for pautado. Nós, da oposição, já dizíamos que passaria dos 300 e a gente tem isso comprovado. Agora, se tu me permite, sobre o PL da anistia, a gente tem algumas informações de bastidores que depois foram confirmadas, inclusive por reportagens, que dão a entender que o negócio não evoluiu porque Lula entrou na jogada junto com alguns membros do Supremo Tribunal Federal, dizendo que não aceita qualquer tipo de perdão para as pessoas que estiveram no 8 de janeiro. Só que nós tivemos um outro capítulo que não tem sido tão explorado pela imprensa. Eu vou trazer aqui e vocês vejam se eu estou maluco. O jornalista Cláudio Dantas fez uma leitura muito inteligente sobre a questão Ramagem. Vamos explicar para as pessoas. No artigo 53, parágrafo 3º, está escrito que a Câmara dos Deputados pode sustar, o Congresso Nacional, melhor dizendo, se tratando de Câmara ou de Senado, pode sustar uma ação que envolva algum deputado. Beleza. Uma ação que envolva algum deputado. Ele não diz que tem que ser o deputado só suspenso da ação. Ela diz que tem que suspender a ação. Foi isso que o relator colocou no seu relatório e que a Câmara acabou aprovando e que depois o Supremo Tribunal Federal, a primeira turma lá, fazendo uma leitura distinta do que está na Constituição, disse: olha, os únicos crimes que não podem ser julgados, porque foram depois do mandato, são dois, né? Que é a depredação de patrimônio e algo parecido com isso. Os outros de questão de golpe, de planejamento de golpe, né? De extinção do Estado Democrático de Direito, esses, segundo a Suprema Corte Brasileira, foram feitos antes do Ramagem ser diplomado. Pensem comigo. Débora do Batom está sendo condenada pelos mesmos 5 crimes, virou réu pelos mesmos 5 crimes que Ramagem está sendo processado. Ora, qual é a prova? Eu te pergunto, Frederico, te pergunto, Mariana, qual é a prova que o judiciário brasileiro tem para dizer que Débora, dentre tantos outros, planejaram um golpe? Se eles mesmos disseram na decisão do Ramagem que no dia 8 de janeiro, ou seja, após diplomação de Ramagem, os 2 crimes que podem ser suspensos quando ele já estava no mandato são somente os de depredação. Nenhum. Ou seja, o próprio Supremo Tribunal Federal legisla conforme é bom para ele. No caso do Ramagem, vamos suspender só isso. No caso da Débora, do Bolsonaro e de todos os outros, vamos colocar eles todo mundo no mesmo barco. O negócio é tão maluco que semana passada o Alexandre de Moraes, tentando explicar como alguém pode ser condenado por dano ao patrimônio
sendo que não estava na Praça dos Três Poderes naquele dia 8 de janeiro. Ele disse o seguinte: olha, alguém que tenha tido intenção ou propriamente incentivou de uma forma indireta a depredação do patrimônio deve ser condenado como se este o tivesse feito. O negócio é tão maluco que eu trago um outro exemplo aqui. Imaginem vocês que o governador da Bahia, que incentivou o assassinato de todo mundo que é bolsonarista, ou seja, pouco menos de 60 milhões de brasileiros que votaram no Bolsonaro, se algum bolsonarista for assassinado no Brasil, o Jerônimo, governador da Bahia, por ter dado essa intenção de assassinar alguém, tem que responder por homicídio. É essa tese que o Alexandre de Moraes, junto com o Supremo, estão sustentando para condenar pessoas que nem sequer estiveram lá no 8 de janeiro, que é o caso do Ramagem, que estava sendo processado por isso, por dano ao patrimônio, sendo que lá ele não estivesse. É muita maluquice, é muito sem noção. E aí o que acontece? Quando a gente está discutindo uma anistia, por que o Supremo é contra a anistia? Que a anistia vai mostrar que o que eles estão fazendo é algo completamente fora da Constituição. E isso quem está dizendo, não sou só eu, isso quem está dizendo é o Congresso eleito pelo povo brasileiro. Ou seja, eles perdem mais uma vez a credibilidade. Só que eles já não têm credibilidade nenhuma, né? Então, assim, o que a gente vê é que todo mundo que tem minimamente uma noção já entendeu que isso é um teatro para colocar Jair Bolsonaro na cadeia e que ele não possa coordenar as campanhas do ano que vem, onde a gente deve ter uma maioria de senadores eleitos. E aí sim, com senadores corajosos e compromissados com a República e com a Constituição, processar esses senhores aí que, convenhamos, já se passaram do ponto há muito tempo. Deputado, a gente viu ontem uma declaração do Flávio Dino no evento sugerindo uma candidata a vice-governadora do Maranhão. Você vê que os ministros do STF perderam completamente o pudor, né, relativamente às questões políticas, a tentar, no mínimo, dar uma aparência ali de autocontenção para o tribunal. Como é que o senhor vê a atuação do Senado e o que a gente pode fazer para tentar aí, de alguma maneira, frear os abusos praticados pelos ministros do STF, que só vem numa escalada cada vez maior? Tivemos também, nessa semana, a revelação dos voos aí utilizados pelos ministros do STF. Desde janeiro de 2023, no mínimo 150 voos da FAB utilizados pelos ministros para os seus deslocamentos aí no Brasil e uma série de viagens para fora também. O ministro Barroso, só esse ano, já recebeu R$ 90 mil aproximadamente em diárias internacionais. O STF gastou nessas diárias internacionais só com segurança aproximadamente R$ 200 mil. Como é que os instrumentos que a gente tem para tentar aí frear esses abusos por parte do STF? Olha, o instrumento que a gente tem neste caso específico é o Senado. Não há outro instrumento. O instrumento é o Senado. O Senado hoje conta com senadores, na sua maioria, não comprometidos com o cumprimento da Constituição. A gente tem visto isso até pela própria negativa sequer de investigar alguns abusos. Isso vale para a Câmara também. Na Câmara nós acabamos tendo o número necessário de assinatura para protocolar o pedido de CPI do abuso de autoridade, mas a verdade seja dita que sobre o Supremo Tribunal Federal, a prerrogativa não é da Câmara, a prerrogativa é do Senado Federal. Qual que é o caminho? O caminho é que o ano que vem, nas eleições, a gente possa ter um quadro mais conservador na Câmara dos Deputados. Os números mostram que isso provavelmente aconteça, né? Já saíram algumas reportagens, inclusive, dando do pessimismo que se tem no Supremo Tribunal Federal acerca dos novos nomes. A gente pode usar, e vamos pegar um exemplo do próprio Paraná. O Paraná hoje, as duas cadeiras que vão ser renovadas é do Oriol Vistos, que está no PSDB, é um cara que vota bastante com o governo, e do Flávio Arnes, que está no PSB, que é de esquerda, partido que faz base do governo. O Paraná a gente sabe que é um estado de direita, a gente deve ter aí 2 senadores eleitos de direita. Então, se sai 2 de esquerda entre as 2 de direita, já são 4 votos. Concordam comigo? A esquerda perde 2, a direita ganha 2. Então, isso a gente vai ter em vários outros estados, própria Santa Catarina. A suplente do Jorginho Melo, que entrou, vota 100% com o governo, é lulista, é uma loucura do MDB. São Paulo, a mesma coisa. Então, a própria vaga lá da Soraya Troni, o próprio Contarrato no Espírito Santo, que se elegeu com uma base lavajatista e depois é filiado ao PT, o próprio Cajuru. Então, a gente vai ter um Senado muito mais altivo e de direita. Isso já é uma perspectiva. A gente tem que lembrar que para eleger 50, para caçar o mandato de um ministro supremo,
precisam-se de 54 senadores. Hoje a gente tem, em média, aí considerando somente a eleição de 2022, nós temos o placar congresso.com, que a gente consegue identificar se o cidadão vota com a direita ou com o governo. Então a gente tem aí em média 16 até 18, dependendo aí o período que tu pega, mas vamos pegar 18. Se a direita estiver no governo, que queira Deus que estará, a gente tem 18 dos 27 eleitos em 2022. Se nós mantermos aí o número de 60, 65% de eleitos agora em 2026, a gente vai ter uma maioria aí de mais de 50 senadores. Aí esqueçam Alcolumbre na presidência da casa, esqueçam essa parcimônia com os ministros do Supremo, que é como tu muito bem falou, Fred. Eles perderam a vergonha, né? Eles vivem no mundo de Nárnia. A gente não vê ministros da Suprema Corte de países desenvolvidos dando entrevistas, por exemplo, quem dirá opiniões políticas. Você não vê recortes de ministros da Alemanha, né, provavelmente dos Estados Unidos, dando entrevistas ou dando pitacos políticos. Imagine o escândalo que seria nos Estados Unidos algum ministro da Suprema Corte sugerir quem seria o vice do próximo presidente democrata lá. Seria um escândalo. Mas aqui no Brasil a gente tem um sentimento de tipo, a gente perdeu o limite, sabe o cara, sabe quando tu perde o limite, tu não consegue mais entender o que teu cargo ele determina. Cara, se tu quer ser ministro da Suprema Corte, esquece entrevista, esquece pitaco político, tu tem que se deter aos autos. Mas o ego, né, aquele negócio de estar aparecendo, né, de parecer descolado, esse negócio aí, infelizmente, é o que mais tem na nossa Suprema Corte, até porque a grande maioria dos que lá estão sequer juízes de carreira são. A gente tem o caso específico aí do Dias Toffoli, por exemplo, que tentou passar por 2 vezes em um concurso para ser juiz e nunca conseguiu. E através do PT virou ministro da Suprema Corte. Então também o nosso quadro, quando a gente olha dos ministros, o quadro assim de história, de bagagem, de propriamente entendimento da importância que é ser um juiz de direito, eles não têm, e por isso a gente vê essas palhaçadas aí que só se vê em países de terceiro mundo subdesenvolvido, coisa que nenhum de nós quer que o Brasil continue sendo. Pois é, deputado, nesse cenário todo, né, a gente viu, inclusive, uma nova movimentação ali, o deputado Nicolas Ferreira pedindo impeachment do ministro Flávio Dino por possível interferência política no Maranhão, exatamente em todo esse contexto que a gente vê, né, eles interferindo, de fato, nas atribuições políticas, principalmente do legislativo, e só que a questão que fica para a gente, principalmente, né, enquanto população, é que não vai adiantar de nada porque eles estão intocáveis, como é que é, né, a visão também dentro do Congresso, como o senhor vê enquanto parlamentar, né, se de fato adianta esses pedidos de impeachment, pelo menos, né, demonstra que algo está sendo feito, né, ou que está se tentando fazer alguma coisa, ou se de fato existe também essa sensação de impotência diante de ministros que estão fazendo atribuições que não são suas e que sentem e que deixam transparecer que não estão preocupados e sabem que nada vai acontecer com eles. Mariana, existe uma coisa que resolveria o BO. Vou te dizer qual que é. Um projeto de lei que resolveria completamente o medo dos senadores e dos deputados com o Supremo Tribunal Federal, que é o que produz que a gente não tenha senadores muitas vezes necessários para abrir um processo de impedimento. Em 2021, se não me falha a minha memória, foi aprovado no Senado Federal o fim do foro privilegiado. Ou seja, parlamentares brasileiros não seriam mais julgados pelo Supremo Tribunal Federal e não teriam medo dos ministros da Suprema Corte. Este projeto está parado na Câmara dos Deputados, pronto para Hugo Mota colocar a votar e pronto para ser aprovado. Se esse projeto for aprovado, termina esse esquema de coação de parlamentar. Acaba. É só o Hugo Mota colocar a votar. Colocou votar, está resolvido. Por quê? Porque nós pararíamos como parlamentares em eventuais processos de sermos julgados por ministros do Supremo. Nós seríamos julgados como qualquer cidadão, que, aliás, é o mínimo, eu não sou especial, eu não sou um alecrim dourado, eu sou um funcionário público, então eu tenho que ser julgado como qualquer pessoa. Quando se foi criado lá atrás essa ideia, né, da Suprema Corte julgar os parlamentares, foi com a ideia que, tipo, qualquer um pode me processar no Amazonas, no Acre. Cara, vamos se defender, né? Tá tudo certo. Agora, o que é usado hoje, a questão do foro, é para intimidar parlamentar. É isso que acontece. A gente não pode esquecer que, por exemplo, vamos pegar Renan Calheiros. Renan Calheiros, senador da República,
teve já 40, você não ouviu errado, 40 processos no Supremo Tribunal Federal. Os 40 foram arquivados. Vocês acham que, se ele fosse a favor de processar o ministro do Supremo, isso aconteceria? Estou fazendo uma pergunta. Eu tenho a minha opinião, vocês devem ter a mesma que a minha. Então a gente resolve isso terminando com o foro privilegiado, que é a nossa principal bandeira nesse momento, agora na volta da Câmara dos Deputados. Nós precisamos aprovar esse projeto para terminar com esse achincalhamento que acontece aqui. Deputado, saiu hoje na imprensa que, assim como Lewandowski, antes de sair do STF, já teria negociado eventualmente uma vaga no governo Lula, né, que então ele se tornou ministro da Justiça, que o Barroso, após deixar agora a presidência do STF, já estaria articulando com membros do governo a assumir uma eventual embaixada do Brasil em algum país da Europa. E que para sua vaga seria indicado o atual advogado-geral da União, Jorge Messias, ou o famoso Bessias, né? E a gente sabe que a AGU hoje tem promovido uma série de iniciativas contra a liberdade de expressão. Tivemos, inclusive, o deputado Nicolas atacado na última semana pelo advogado-geral da União, que o chamou de deputado lacrador pela repercussão do vídeo que o deputado Nicolas fez sobre a questão do roubo dos aposentados. Como é que o senhor vê aí uma eventual ida do Barroso para uma embaixada brasileira e a indicação do Lula, a eventual indicação do Lula desse senhor Jorge Messias, o atual advogado-geral da União? Olha, é engraçado que eles nunca querem ir para Cuba, para a embaixada da Venezuela, né, para a embaixada da Coreia do Norte. Essas embaixadas eles não interessam. Querem ser embaixador na França, né, na Inglaterra, na Suíça, na Suécia. Deve ser uma curiosidade aí que um dia a gente vai conseguir entender. Olha, eu te confesso que pela primeira vez eu estou ouvindo isso, tá? Não tinha ouvido, a gente sabe que o Barroso já tem mais idade, eu agora de cabeça não me lembro quando ele vai se aposentar, mas se não me falha a memória, ele cai fora no próximo governo, e eles sabem que a grande probabilidade que a gente tem aqui hoje é de que um governo de direita assuma a partir de 2027, até pela enorme desgraça provocada nesses 4 anos de governo Lula, 3 até aqui, a gente sabe que a desgraça vai aumentar. O que eles devem ter medo neste momento, um pouquinho de medo pelo menos, é a questão do Senado, né? A gente já não teve uma eleição tão tranquila de Flávio Dino. Não foi tão tranquila como eles imaginavam. E eu acho que do Bessias seria mais complexa ainda, até pela idade que ele tem, né? E pela intenção clara de manter aí uma maioria na Suprema Corte. Eu não sei se essa ideia vai acabar se concretizando. Mas se concretizar, é mais um golpe que eles tentam deixar na justiça. Só que eles não podem esquecer que a partir de 2027 eu tenho certeza absoluta que a maioria do Senado vai ser conservadora e estes crimes que eu entendo feitos pelos ministros vão poder ser julgados e ser comprovados, eles vão perder os seus mandatos. Então, é uma disputa de forças, né? A gente tem de um lado membros aí não comprometidos com a Constituição e de um lado uma direita conservadora tentando colocar o país nos trilhos novamente. Ótimo, deputado. Aproveitando sua companhia, a gente gostaria de saber, né, como é que está a questão aí da fusão PSDB-Podemos e como é que fica o senhor também nessa história, quais os próximos caminhos? Bom, eu já tenho conversado com a presidente Renata há algum tempo, né? Eu quando fui para o Podemos, sempre disse muito claramente que foi extremamente bem recebido. O Podemos, que é um partido que é bem de centro, mas ele deixa que o parlamentar faça o que bem entenda, né? E eu tenho sido extremamente oposição ao governo. Dentro do próprio Podemos existem parlamentares que são governistas e a Renata nos dá toda a transparência, tranquilidade para a gente trabalhar. Eu sou só grato ao Podemos. A gente tem essa fusão que vai acontecer, né? Isso demora um tempo ainda para acontecer. As pessoas acham que os dois assinaram, está decidido. Não, ainda passa pelo TCE, tem que homologar e por aí vai. Já recebi o convite do presidente Jair Bolsonaro para fazer parte dos quadros do PL quando abrir a janela a partir de março do ano que vem. E muito provavelmente eu esteja no PL na próxima eleição, que sinceramente acho que é a minha cara, né? É onde eu devo estar. Mas, como eu disse, não é algo 100% concretizado, que até a assinatura, digamos, da filiação não está feito. Mas eu sou um parlamentar extremamente ideológico, né? Eu não me promovi, eu não me reelejo por causa de emendas ou outras coisas assim. Eu me elegi por causa
das minhas bandeiras de defesa e tenho cumprido com isso aqui na Câmara dos Deputados. Então, eu vejo que o partido que mais se assemelha às bandeiras que eu defenda hoje é o partido de Jair Bolsonaro, ao qual eu devo fazer parte a partir do ano que vem. Deputado, a gente sabe que tem uma articulação hoje por parte dos governadores que, na eventualidade do presidente Bolsonaro continuar inelegível, procuram se articular para fazer uma chapa forte aí de oposição, né, à reeleição do presidente Lula. Como é que o senhor vê, inclusive com uma declaração do presidente Temer, de que o Brasil teria que superar a polarização entre Bolsonaro e Lula e eventual criação de uma terceira via, como é que o senhor vê esse cenário para 2026 presidencial? Olha, eu vejo um cenário talvez já semi-desenhado. A gente tem, o Temer também deu uma palavrinha sobre a eventual colocação de tentativa de quarto mandato do Lula. Eu tenho uma tese que ela é comungada por alguns amigos, tá? Que é a tese que, se a popularidade do Lula estiver onde está hoje, ele não concorre, porque ele é um cara com um ego bastante alto e não vai querer arriscar a sua história, né, que ele teria saído da cadeia e ganhado a presidência com uma derrota na última eleição que ele vai concorrer. Então, eu acho que quando o Temer faz a colocação que o Lula deve pensar muito, refletir muito se concorre ou não novamente, eu acho que ele vai nesse sentido. Conhecendo o Lula, ele sabe que se a situação estiver tão terrível como está hoje de aprovação, e a gente deve ter as próximas pesquisas aí, depois da crise do INSS, essa CPMI vai provar que o governo sabia de tudo isso, eu acho que ainda o desgaste ainda vai ser muito grande. A gente já tem o desemprego subido pelo quarto mês seguido, então a crise contratada que o governo promoveu deve chegar com muita força, abalando ainda mais a questão da popularidade do presidente. Então, suponhamos que ele concorra, né? O que que tem? O presidente Bolsonaro, ele é um cara que ele não é afeito a fazer acordos que comprometam o Brasil. Ou seja, ele não negocia estatal, ele não é assim. Ele é um cara que pensa no país. E aí ele incomoda muitas vezes a direita permitida. Eu vejo que se nós tivermos uma eleição, vamos pegar um cenário aqui, PDT saindo do governo e lançando Ciro Gomes. PT lançando meio que isolado o Lula porque não vai ter apoio de ninguém. Um centro grande lançando um nome de centro-direita, como eles gostam de dizer, e o Bolsonaro talvez lançando a Michelle ou propriamente o próprio Tarcísio pelo PL, a gente deve ter um segundo turno certamente disputado pelo candidato do PT e pelo candidato apoiado pelo presidente Bolsonaro. O que a gente tem, na realidade, nesse tipo de afirmação, tipo de costura, é uma tentativa de construir um balão de ensaio para ver se cola, ver se o presidente Bolsonaro propriamente aceita ou não. Eu ainda tenho esperança que o candidato seja Jair Messias Bolsonaro, até porque subir num caminhão de som num 7 de setembro e reunir-se com embaixadores não é motivo nenhum para se ter os seus direitos políticos cassados. Então, ele está em primeiro nas pesquisas, todas as pesquisas, independentemente do Instituto Bolsonaro, vence Lula ou qualquer outro candidato. Isso deve acender um sinal ainda mais de alerta no governo, né, que tenta a todo custo desmanchar a imagem de Jair Bolsonaro, mas como ele mesmo disse, o presidente Bolsonaro, as pessoas iam sentir saudades dele e é o que estão sentindo. Então, eu sinceramente não vejo uma candidatura viável de qualquer nome que não seja alguém colocado com o nome Bolsonaro junto. Te confesso que se o Bolsonaro apoiar uma planta, essa planta poderá ganhar em primeiro turno ou eventualmente segundo turno. Agora, um nome de centro-direita que não tiver o apoio de Bolsonaro, para mim isso não tem a menor chance de prosperar. Muito se diz, né? Ah, um caminho do meio, um caminho do centro. Gente, o mundo, desde que é mundo, tem o bem e o mal, a direita e a esquerda, né? O Juventude e o Caxias, que é a rivalidade lá da minha cidade. Não existe caminho do meio. Como diz a Bíblia, e eu gosto muito dessa frase, aos mornos Deus vomita. As pessoas têm posição e elas querem votar em pessoas que tenham posição também. E eu acho que essa polarização, que cada vez está mais acentuada no país, é positiva para a nação. Triste foi-se o tempo que nós discutimos a escalação da seleção brasileira. Hoje as pessoas discutem política, quem é melhor para suas vidas, quem vai construir melhor base para os seus, né, descendentes. Isso é muito bom. Quanto mais as pessoas tiverem posição, mais radicais elas serão. É aquela velha máxima, olha, o Marcon é contra definitivamente o aborto, radical de direita. Tá bom. O Marcon é definitivamente contra as drogas, radical de direita. Tá bom. O Marcon é radicalmente contra a destruição da família. Bom, então eu sou radical. Se ser radical é ter posição, grande parte das pessoas
são radicais. Então, esse caminho de centro, essa balela aí que tenta se colar, que a grande imprensa muitas vezes tenta colar, olha, sinceramente, não convence. Dificilmente nós aqui, Frederico, Mariana, vamos a um grupo de amigos, tu pergunta, tá, qual é a tua posição sobre o assunto? Ah, veja bem, tem que discutir, tem que encontrar um caminho de centro. Ninguém tem essa balela aí. Então, assim, isso engana alguns, mas eu vejo que a grande massa da população tem posição, seja de direita ou seja de esquerda, mas tem posição. Ótimo, deputado. Só mais uma para aproveitar a sua companhia aqui, né? Agora que a gente está falando sobre... Que bom. Agora que a gente falou sobre Michel Temer voltar à cena aí, né, causando nesses últimos dias, gostaria de ouvir sua opinião também, né? Tendo Michel Temer no jogo, possivelmente Lula vai ser escanteado e talvez a opção preferida do STF seja Temer? Não. Temer não concorre mais. Temer não, ele terminou o seu mandato, que fez boas coisas, é bom que a gente reconheça, né? Reformas importantes. Ele não tem qualquer tipo de apreço propriamente pelo povo em geral. Né? Quando a gente conversa com as pessoas, Temer seria engolido. O que eu acho que vai ser um papel importante do Temer é a retirada do MDB de uma eventual candidatura a vice, de uma eventual reeleição de Lula. O que enfraquece muito o cenário para o PT. Quando a gente pega o que a gente tem de possibilidade para o PT, corre-se o risco do Partido dos Trabalhadores ir sozinho, literalmente, para uma candidatura de reeleição. O próprio PSOL, que foi criado ali para dar um verniz de menos radicalismo para os petistas, pode se lançar um candidato. O PSOL tem várias correntes dentro que não apoiam, né, esse alinhamento total com o PT. O PDT deve estar fora também. Talvez o PSB esteja com o PT, mas se a gente pegar tempo de TV e propriamente verbas e espaços eleitoral, o PT vai muito fragilizado para a eleição. Então, eu não acredito que o Michel Temer venha a concorrer. Eu acho que eles podem escolher um nome ali de construção, mas que propriamente esse próprio grupo entenda um candidato com o nome Bolsonaro ou apoiado por Jair Bolsonaro deva desistir sobre a perspectiva de não ter sucesso algum. Eu não vejo que a construção de um nome neste momento seja viável. A gente tem, inclusive, parlamentares desses governadores que não sustentam essa ideia. Vou usar aqui o Tarcísio, que deu uma declaração que não existe direita sem Bolsonaro, e o próprio Zema, que vem aí se mostrando um dos governadores mais ativos contra o governo do PT e também aliado ao presidente Bolsonaro. Claro, a gente tem alguns nomes aí, como, digamos, vamos pegar o Caiado, pode ser colocado nesse grupo, porque eu não sei nem se o Ratinho Júnior pode ser colocado nesse grupo. Então, assim, foi uma declaração, tentando ali como um balão de ensaio, ver como é que ia ser a repercussão foi horrível e acredito que isso vai ser abortado. Essa ideia não se sustenta, não fica de pé. O Jair Bolsonaro é o maior líder da direita brasileira, é mais ou menos do que nós imaginarmos que enquanto o Lula vivo, a esquerda conseguir ter um outro candidato viável que não seja apoiado, ou o próprio Lula. Não faz o menor sentido, né? Então, são balões que se jogam aí para ver se cola, né? Para tentar encontrar um caminho de centro que eu confesso que não se sustenta. Ótimo, deputado. A gente agradece muito a sua participação, sua disposição, suas análises e te espera por uma próxima aqui no Entre Linhas. Sempre à disposição e prometo que também na próxima vez estarei do lado aqui do nosso modem aqui, tá aqui o modemzinho, tá? E que não vai falhar a internet. Um beijo a todos e até a próxima. Até a próxima, fica com Deus. Pois é, mas essa questão do Temer, né, a gente já conversou em off aqui, eu particularmente não duvido de nada no nosso cenário atual no país, né, se for interesse de alguns ministros, eu não duvido que até Lula saia da jogada, a gente sabe que já existe uma enorme tentativa de tirar, inclusive ainda está inelegível Jair Bolsonaro, então muitas coisas podem acontecer até 2026, né? Mas voltando a falar sobre a questão do INSS, esse escândalo, o maior escândalo de corrupção do país, e o Lula tentando se desvincular dessa história toda. Eu vou colocar pedir para o Vitor Kunz eu colocar aqui um vídeo que ironiza um pouco a argumentação da esquerda em relação a essa história, tentando desvincular a história ao governo Lula e tentando ainda colocar Jair Bolsonaro na jogada, o que não faz nenhum sentido. Vamos ver. Peraí, esquerdinha, então você acha que o Bolsonaro roubou o INSS para dar dinheiro para sindicato de esquerda? Aham. Então você acha que o Bolsonaro entrou na presidência e falou, galera, nós vamos tirar dinheiro de aposentado para dar pro sindicato do irmão
do Lula. Sim, e agora o Lula está investigando o esquema onde o Bolsonaro desviou dinheiro do INSS para dar dinheiro para o sindicato do irmão do Lula. É isso aí. E é por isso que o sindicato do irmão do Lula não teve contas e bens congeladas na investigação do esquema do Bolsonaro. Pai Lula salvou o INSS. E você está falando isso de graça, você não é pago para falar isso, você realmente acha que isso é o que aconteceu. Sim, defendendo a democracia contra as fake news do bolsonarismo. Entendi. E o teu voto vale igual o meu, né? Interessante. Tá aí esse vídeo do Rafael Lima, né, que tem viralizado aí nas redes sociais. Eu trouxe exatamente pra gente discutir sobre essa tentativa, né, essas manobras e malabarismos feitos na narrativa para tentar vincular esse escândalo do INSS a Jair Bolsonaro, o que não faz nenhum sentido, principalmente quando a gente sabe que o sindicato aí do irmão do Lula, presidido pelo irmão do Lula, Frei Chico, fica de fora, né, dessas investigações, está sendo blindado. Então, de fato, se você começar a fazer algumas perguntas para alguém que já começa com essa argumentação, você já desmonta, porque não faz nenhum sentido, não tem como acreditar nessa narrativa, né, Frederico? Essa é mais uma tentativa desesperada do governo do PT de fugir do centro desse escândalo do roubo dos aposentados. Como bem lembrado pelo vídeo, e até queria falar que tem umas pessoas que mandaram mensagem perguntando se eu era irmão do Rafael Lima. Não tenho nenhum parentesco com ele, né? Não tenho. Mas essa é uma narrativa de uma tentativa do PT de se desvencilhar desse escândalo que chegou no núcleo, no coração do governo. Saiu ontem uma pesquisa do Instituto Quest que mostrou que a repercussão desse escândalo foi 2,6 vezes maior do que a repercussão da questão do Pix e da possível taxação das transações do Pix. Aquele vídeo do Nicolas que chegou em mais de 300 milhões de visualizações no Instagram. Para terem noção, nessa medição feita pelo Instituto Quest, você tem até 3 momentos de pico das notícias. O primeiro com a revelação do esquema, uma semana depois com um relatório da Polícia Federal, quando ele foi divulgado, e agora, mais recentemente, com a divulgação do vídeo do Nicolas no Instagram, que gerou ali, já passou de 100 milhões de visualizações, e que chegou em milhões de brasileiros. E, segundo a apuração desse Instituto Quest, 47% das publicações seriam desfavoráveis ao governo, 50% neutras e 3% apenas favoráveis ao governo, dizendo justamente essa narrativa criada pelo governo de que, olha, não fosse o governo do PT, essas fraudes não teriam sido combatidas e elas teriam se iniciado no governo Bolsonaro. Quando a gente sabe que o governo Bolsonaro, no dia 18 de janeiro de 2019, 18 dias depois que o Bolsonaro assumiu a presidência da República, ele editou uma medida provisória justamente cujo objeto dessa medida provisória era combater as fraudes do INSS. E houve ali várias tentativas de deputados do PT, inclusive do atual ministro da Previdência, o Volney Queiroz, de apresentar emendas aos projetos ali, a essa medida provisória e outras que envolviam esse tema, para adiar cada vez mais a fiscalização sobre esses descontos indevidos. E lembrando aqui que o governo do presidente Lula nada fez diante dos alertas recebidos tanto pelo ministro da Previdência, Carlos Lupe, já em janeiro de 2023, tão logo o presidente Lula assumiu sobre essas fraudes, que só explodiram depois do que o Lula chegou ao poder. Segundo os dados aqui, subiu mais de 250% o volume desses recursos desviados do dinheiro dos aposentados e pensionistas, que só no ano passado chegou à cifra de 2,8 bilhões de reais. A gente sabe que o governo teve uma decisão do TCU em junho do ano passado, determinando que o INSS adotasse o controle desses descontos por biometria e por assinatura eletrônica, para que ali o aposentado pensionista expressasse claramente se ele queria ou não, se ele era ou não filiado a essas entidades, e sendo filiado, se ele autorizava ou não o desconto dessas taxas assistenciais, e, no entanto, o INSS nada fez para implementar esses sistemas. O próprio INSS havia decretado ali uma instrução normativa, editado uma instrução normativa em maio do ano passado, também falando sobre a adoção desse sistema de biometria para tentar, aí, de alguma maneira, aumentar o controle sobre esses descontos.
E o próprio INSS, diante dessa instrução normativa, nada fez para implementar, os petistas alegam hoje de que a Dataprev, que é uma empresa que cuida dos dados do governo, não teria ali condições técnicas de fazer essa implementação de forma célere, tal qual era demandado. Mas a gente sabe que, ao mesmo tempo que a Dataprev diz que não tinha condições de fazer isso, a gente sabe que o lobista responsável pela intermediação, o famoso careca do INSS, entre os servidores do INSS envolvidos no escândalo e essas entidades que estavam roubando dinheiro dos aposentados, ele rapidamente abriu uma empresa de telemarketing lá em junho de 2023 para fazer ali a gestão das reclamações das pessoas que estavam tendo esses descontos ilegais. Portanto, é mais uma narrativa mentirosa do governo para tentar tirar do Lula a responsabilidade, ainda mais sabendo do envolvimento do irmão dele nesse sindicato, Sindinap. O irmão dele é vice-presidente desse sindicato, que é a terceira entidade que mais recebeu o valor dessas taxas assistenciais e, portanto, que está também envolvida no coração, no núcleo desse esquema criminoso que lesou tantos brasileiros. Ótimo, Frederico. Falando nisso ainda, né, a gente vê esse caos no Brasil, esse escândalo vindo à tona, a oposição conseguindo, então, abrir essa CPMI do INSS para investigar esse roubo dos aposentados, mas quem não quis foi o governo, a base do governo foi totalmente contra a criação dessa CPMI. E tem outra questão também, a gente viu esse assunto surgindo, algo de extrema importância, como a gente já citou aqui no programa, o presidente da casa, né, o presidente da Câmara, Hugo Motta, viajando com o Lula novamente, mais uma comitiva cheia de gente, né, centenas de pessoas junto, e deixando de lado esses assuntos que são urgentes no país. Quer saber com o que ele está preocupado? O Vitor Kunzel vai colocar aqui pra gente um vídeo que mostra, escancara aí quais são os grandes problemas do país. Vamos ver. Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui em Nova York para uma missão muito bacana. O meu xará, Hugo Gloss, me pediu ajuda para levar a Beyoncé para o Brasil. Será? Quero dizer que vai ser difícil ajudar a levar a Beyoncé. Eu já entendi agora. Mas daqui de Nova York, vocês podem ter certeza que nós procuraremos levar novas ideias, ajudar no crescimento do país. Brasil! Porque teremos muitos encontros com empresários, investidores, com a imprensa, justamente para trabalharmos pelo crescimento do nosso país. Nos acompanhe por aqui. Olha, a gente sabe que tem gente que está preocupada mesmo com esses shows, né? A gente viu quando veio Lady Gaga, tem gente que adora esse pão e circo, mas a maior parte dos brasileiros não quer saber disso, não. A maior parte dos brasileiros quer saber quem roubou o dinheiro dos aposentados. A maior parte dos aposentados quer saber como é que a gente vai fazer, que aliás somos nós mesmos que vamos pagar esse rombo absurdo gerado por tanto roubo dos aposentados aí, esse escândalo cruel, inclusive com pessoas que totalmente indefesas ali, né? Então é um absurdo, a gente mostra qual que é a prioridade do presidente da Câmara. Infelizmente, ele não está muito preocupado com o PL da anistia, não está preocupado com o CPMI do INSS, né? Infelizmente, Márcio, veio o escárnio do presidente Hugo Motta, que devia ter um mínimo de vergonha na cara e saber quais são as pautas importantes hoje para o povo brasileiro, em vez de ficar fazendo brincadeirinha ali, porque parece que o perfil da Câmara dos Deputados havia marcado um perfil lá de Hugo Gloss, que é um perfil de fofocas, por engano, e não o próprio Hugo Motta. Ele fez essa brincadeirinha dizendo que traria o show da Beyoncé para o Brasil, como a gente sabe que já teve ali no Rio de Janeiro, tanto o show da Lady Gaga quanto da Madonna, no momento em que o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, enfrenta uma série de discussões muito sérias que dizem respeito ao dia a dia da vida dos cidadãos brasileiros. Nós temos aí, como a Mari bem lembrou, a CPMI, que foi, cuja a iniciativa coube à senadora Damares e a coronel Fernanda, que reuniram as assinaturas necessárias e protocolaram ontem o requerimento de instalação da CPI. Eles reuniram ali 223 assinaturas de deputados federais, das 171 assinaturas. Você vê então um apoio maciço dentro da Câmara dos Deputados para essa CPMI, e por parte do Senado Federal, 36 senadores que também assinaram um pedido, sendo que seriam necessários no mínimo 27 assinaturas. Então você vê aí mais do que sobram assinaturas apoiando essa CPMI, Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. E quando a gente sabe, estamos aguardando aí, ansiosos, o retorno do senhor Davi Alcolumbre, dessa viagem que ele fez junto com Lula pela China e pela Rússia. Eles voltam amanhã da viagem, para que ele então convoque uma reunião do Congresso Nacional e venha instalar essa Comissão Parlamentar Mista de Inquérito,
que, segundo o próprio requerimento feito pela senadora Damares, vai contar com a participação de 15 senadores e 15 deputados, que vão ser escolhidos ali mediante um consenso, de acordo com a composição das várias bancadas, tanto da oposição quanto da situação, e destacando aqui também que dessas assinaturas reunidas aí, desses 223 deputados federais e 36 senadores, quase 50% são de partidos da base aliada do Lula. Ou seja, você vê que esse escândalo estourou a bolha e chegou ao conhecimento, né, 9 milhões de brasileiros lesados por esse escândalo do roubo das aposentadorias e pensões, e hoje o apoio maciço, tanto na Câmara quanto no Senado, para a instalação dessa CPI, para aprofundar a investigação e saber melhor quem que estava participando desse esquema, que com certeza chegará aí na alta burocracia, tanto do Ministério da Previdência quanto no Palácio do Planalto. E, enquanto isso, nós temos essa molecagem do presidente da casa, Hugo Motta, que deveria prezar um pouco mais o respeito da instituição qual ele preside, tanto em relação aos abusos do STF, quanto esses escândalos do governo, que a gente sabe que a missão principal do Poder Legislativo é fiscalizar os gastos públicos, fiscalizar a atuação do Poder Judiciário, fiscalizar a atuação do Poder Executivo, e, portanto, se ele tivesse o mínimo de vergonha na cara, ele teria ele próprio instalado a CPI dentro da Câmara dos Deputados, mas a gente sabe que ele alegou ali que já existiam 12 pedidos na fila e eu não tenho condições agora de fazer isso. Então, aí essa iniciativa da senadora Damares junto com a coronel Fabiana, deputada federal, de fazer essa iniciativa da CPMI pelo Congresso Nacional, porque aí o presidente do Senado não tem a prerrogativa de decidir se vai ou não instalar essa comissão. Ele é obrigado a fazê-lo pelo regimento interno do Congresso e não há outra escapatória para o governo, que terá sim de se ver com essa investigação para apurar todos os fatos e tentar minorar um pouco dos danos causados a tantos brasileiros, né, Maria? Ótimo, Frederico. Até falando ainda sobre essa questão das viagens, né? A gente vê o governo gastando mais de 4 milhões com essa viagem, mais de 200 pessoas acompanhando o Lula à Ásia, passando pela China, passando pela Rússia e acompanhado de ditadores, deixando bem claro qual que é o posicionamento diplomático do nosso país, né? Inclusive falando besteira para variar, enaltecendo, né, a Revolução Chinesa, enaltecendo inclusive a China hoje como um grande parceiro do Brasil e criticando os Estados Unidos. O Lula está deixando bem claro qual que é a recolocação que ele está fazendo, né? Onde ele está colocando o Brasil geopoliticamente. Isso é bem perigoso, né? É muito perigoso, que a gente sabe. Agora até é engraçado se ver a cobertura da imprensa, né? A cobertura que na época do governo Bolsonaro falava tanto numa ala ideológica do governo Bolsonaro, que era radical, né? Estava tentando implementar uma série de políticas ideológicas pelo governo, e agora você vê o silêncio completo. Mas não é porque existe uma ala ideológica no governo Lula. O governo Lula é 100% ideológico. Você vê esse alinhamento do Brasil com as piores ditaduras do mundo. Nós tivemos um episódio que, inclusive, pode ter sanções muito sérias por parte dos Estados Unidos, que envolvem, em fevereiro de 2023, 2 navios iranianos de guerra que atracaram em porto brasileiro e que os Estados Unidos viram como uma ameaça à segurança do próprio território americano. E o governo brasileiro deu autorização para que esses navios atracassem no porto brasileiro. Agora, em julho de 2024, nós tivemos a presença do vice-presidente Geraldo Alckmin na posse do presidente do Irã. Sabe quem estava presente nessa posse? Do lado do Alckmin, o líder do Hamas, que algumas horas depois acabou sendo morto pelo exército de Israel. Também estavam ali presentes na posse o vice-líder do Hezbollah. Esses são os aliados do PT hoje na esfera internacional. Nós temos a China, que nós sabemos que é uma ditadura totalitária, com o povo oprimido. Nós sabemos que, inclusive, com uma estratégia de domínio aí imperial por meio da nova Rota da Seda, nós temos, então, essa aliança com o próprio Irã, que o Lula, já no governo Lula II, mencionou como se o problema do Irã seria o excesso de democracia, assim como ele já falou isso em relação ao próprio governo de Nicolás Maduro. Nós tivemos ali a presença de 19 líderes políticos do mundo nesse dia, comemorando o Dia da Vitória com o Putin lá em Moscou. Esses 19 todos eram ditaduras, dentre eles o Nicolás Maduro, ditador da Venezuela, e o Miguel Díaz-Canel, ditador de Cuba, sucessor dos irmãos Castro no poder em Cuba. Então você vê, hoje o Brasil
adotando de fato e assumindo as vestes de um anão diplomático que se alia ao que pior tem de mundo. E aí é inegável escancarar a contradição do presidente Lula, que disse estar preocupado com a tentativa de golpe no Brasil em 8 de janeiro e, ao mesmo tempo, apoiando as piores ditaduras do mundo, né, e aplaudindo esses ditadores. Por exemplo, eu gostaria de saber a palavra do presidente Lula em relação, por exemplo, à perseguição de muçulmanos em território chinês, com os campos de concentração dos uigures, por exemplo, ou a perseguição de cristãos ao redor do mundo. A própria Igreja Católica, que sofre perseguição em território chinês, inclusive... Nós sabemos que o cardeal, que era tido como um dos principais, um dos favoritos a assumir o trono de Pedro ali, né, e virar papa, que era o cardeal Parolin, muito do nome dele não ter virado papa foi justamente por um acordo que ele celebrou em 2019, secreto, um acordo com o governo chinês, em que ele, de certa maneira, se colocou de forma ali leniente com os abusos praticados pelo governo chinês contra os católicos, em vez de proteger os católicos ali presentes. O que contou, segundo dizem, apurado em bastidores, com um discurso muito forte ali nas reuniões que precederam, as reuniões dos cardeais que precederam o conclave do cardeal americano Roman Burke, destacando que não poderia assumir eventualmente a função de papa, o cardeal Parolin, diante desses abusos e dessa perseguição que os católicos têm sofrido na China. Então a gente vê hoje, infelizmente, o Brasil aliado com o que há de pior no mundo, com esses governos, e temos que destacar, inclusive, que na semana passada o governo americano aproveitou a ausência do Maduro em território venezuelano, que ele se deslocou também para esse evento lá em Moscou, e aproveitou para fazer a extração dos opositores venezuelanos que estavam sendo perseguidos, que estavam ali asilados na Embaixada da Argentina. E o governo brasileiro, que deveria prestar assistência, conforme o compromisso assumido com o governo argentino e com a ONU, de que protegeria aqueles asilados na Embaixada na Argentina, o governo brasileiro nada fez para proteger essas pessoas, e o governo americano teve que intervir, por meio do secretário de Estado, Marco Rubio, para fazer a extração desses opositores, de 5 opositores venezuelanos, aliados da Maria Corina Machado, e que estão hoje já nos Estados Unidos protegidos ali e garantida a sua incolumidade física e já recebendo o tratamento, que a gente sabe que eles ficaram em situação sem luz, sem comida, e o governo brasileiro calado contra essas arbitrariedades, ao mesmo tempo que, por exemplo, concede asilo político para a ex-primeira-dama do Peru, que estava envolvida no escândalo da Operação Lava Jato, recebendo dinheiro do Odebrecht para financiar sua campanha. Ou seja, é um escárnio do governo Lula, essa política externa, e eu gostaria de ver a mesma imprensa que vinha criticando na época o suposto radicalismo do ministro Ernesto Araújo, ministro das Relações Exteriores do governo Bolsonaro, criticar agora essa política do governo Lula de aliança com as piores ditaduras do mundo, enquanto diz aqui, de forma cínica e debochada, que diz que defende a democracia dentro do Brasil, quando a gente sabe que isso não é verdade, porque o maior risco à democracia do Brasil sempre foi o PT. O PT que, no escândalo do Mensalão, comprou os votos do parlamento. O PT que, no escândalo do Petrolão, corrompeu todo o sistema social brasileiro por uma corrupção desenfreada. E o PT que agora também, a gente sabe que é calar os brasileiros por meio de projeto dele das fake news, que é o PL da censura. E uma série de iniciativas que nos colocam, isso sim, sob ameaça democrática, que por meio dessa aliança PT-STF tem calado brasileiros, perseguido os brasileiros, prendido inocentes, e a gente sabe que o PT sim, por meio do governo Lula, representa a verdadeira ameaça à democracia no Brasil. Ótimo, Frederico. Agora a gente dá boa tarde para Victor Lucchesi. Boa tarde, bem-vindo mais uma vez aqui ao programa Entre Linhas. Gostaria de começar falando contigo, Victor, sobre o que foi dito pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que não existe direita sem Bolsonaro. Ele falando aí também, depois da gente ver os últimos acontecimentos, Michel Temer entrando em cena, dizendo, propondo aí uma terceira via, depois Silas Malafaia respondendo que ainda existem opções, se Jair Bolsonaro permanecer inelegível, que tem Michele Bolsonaro e tudo mais. Como que você vê toda essa situação? 2026 está logo ali, né? Verdade. Boa tarde a todos que nos acompanham. Boa tarde a essa bancada da Gazeta do Povo. Olha, Tarcísio de Freitas jogou um verdadeiro banho de água fria no Centrão, porque o Centrão esperava que talvez ele fosse a grande carta na manga para se livrar de Jair Bolsonaro. Porém, eles se esqueceram da formação militar do Tarcísio, que embora seja um político muito técnico, muito habilidoso e consiga ter diálogo, pontes de
diálogo com todos os polos, até mesmo da centro-esquerda, ele é fiel e leal ao presidente Bolsonaro. Ele é fiel e leal ao seu padrinho político, aquele que o criou para a política. Nós não podemos esquecer que o Tarcísio de Freitas é como um diamante que foi lapidado. Ele hoje é o grande político que representa o estado de São Paulo e é a menina dos olhos, entre aspas, de Gilberto Kassab, mas se não fosse pelo presidente Jair Bolsonaro, ele não teria chegado a essa posição, porque era um servidor técnico do DENIT, que já tinha feito trabalhos relevantes em outras administrações do governo federal, como, por exemplo, a administração da ex-presidente Dilma Rousseff, a administração do ex-presidente Michel Temer, mas que se cacifou como político, dizendo assim, na administração de Jair Bolsonaro, né, como ministro da infraestrutura, onde ele pôde mostrar realmente o seu valor, a sua capacidade de trazer, fazer mais com poucos recursos, algo que o Brasil hoje precisa intensamente, já que nós estamos numa situação fiscal próxima do colapso absoluto. Então, ontem houve aí um grande balde de água fria nessa direita sem Bolsonaro, que assim se denomina, a direita não bolsonarista, né? Uma suposta direita que quer se livrar do seu maior padrinho político, daquele que foi o grande responsável pela ascensão da ideologia de direita, pela ascensão do conservadorismo ao poder. Tarcísio de Freitas mostra mais uma vez que é um homem íntegro, honrado e que com certeza será de fato candidato, se assim houver a possibilidade, por conta da permissão do seu líder maior, o líder maior do conservadorismo, que é Jair Bolsonaro. Esse sim, que nunca deve ser contestado dentro do campo da direita, porque a despeito de ter os seus defeitos, como todo cidadão tem, é quem hoje representa a maior parcela dos votos, é quem hoje consegue carregar as pessoas para a posição de destaque. Aquele que chega ao poder e utiliza outra pessoa como escada e depois descarta essa pessoa, não merece a nossa confiança. E Tarcísio mostrou muito bem que não é esse tipo de pessoa. Boa, Victor. Já vou fazer mais uma perguntinha para você. Só quero aproveitar que a gente está falando sobre 2026, nomes da direita que se levantam aí contra Lula em 2026. Tem o quiz da Gazeta do Povo. A gente quer saber a sua opinião. Quem será que deve, então, ser candidato da direita no ano que vem? Acesse através desse código que você vê aqui na nossa tela ou então em gazetadopovo.com.br/quizdireita. A gente quer saber a sua opinião. Quer também seu like aqui no vídeo, por favor. Deixe seu like. E é claro, assine a Gazeta do Povo por apenas R$1 por mês. Nos 3 primeiros meses você tem acesso ilimitado a todo o nosso conteúdo exclusivo. gazetadopovo.com.br/oferta ou também através desse código que você vê aqui na tela. Victor, a gente está falando bastante aqui no programa hoje sobre a tentativa do governo Lula de se desvincular dos escândalos do INSS, né? A gente vê cada dia um episódio novo, a gente vê a fraude até, né, no reconhecimento facial, no aplicativo. Então, é uma coisa atrás da outra e o Lula, o presidente Lula, falou, inclusive, em evento em Moscou, na Rússia, que a culpa é de Jair Bolsonaro. É curioso, né? Mensalão, Petrolão, ele nunca sabia de nada. Desta vez ele segue não sabendo de nada, né? Então alguma coisa está errada, não é um presidente que não sabe de nada que está acontecendo no seu país. No mínimo seria má gestão, mas parece que é outra coisa aí, né? E a culpa então seria de Jair Bolsonaro, mesmo tendo interesse ali com o sindicato do irmão de Lula, a conta não fecha, não faz nenhum sentido, né, Victor? A história se repete, né? Lula, que foi o responsável pelo mensalão, que foi o responsável também pelo Petrolão, os 2 maiores escândalos de corrupção do Brasil até então, agora é o grande responsável, o pai do aposentão, o 3º escândalo de corrupção que pode ter proporções maiores do que os 2 primeiros. Mas a história se repete, eu digo, mais do que em relação à corrupção em si, mas em relação à própria escolha de defesa do presidente Lula. O presidente Lula da Silva sempre utilizou desse expediente de dizer que não sabia de nada. Isso se tornou até um jargão humorístico na época no programa Zorra Total, um programa
antigo de humor da Rede Globo, nos períodos em que a Rede Globo não se alinhava ao governo Lula como se alinha hoje, ela ironizava a posição do Lula, porque durante o escândalo do Mensalão ele dizia que não sabia de nada, inclusive deu uma declaração até pitoresca em que ele dizia que mesmo que algum esquema de corrupção ocorresse em uma sala diferente da dele no Palácio do Planalto, ele não teria como saber porque aquilo estava acontecendo à margem do seu conhecimento, né? Um evento que acontece numa outra sala do Palácio do Planalto, eu não poderia saber. Se a pessoa se candidata ao cargo de presidente da República, se ela lidera uma nação e lidera um governo, ela deveria, no mínimo, saber, né, o que acontece. A teoria do domínio do fato, que é muito utilizada pelo Ministério Público para perseguir aliados nossos da direita, mas contra a esquerda nunca é utilizada. Aquele que ocupa uma posição de mandatário, ele tem domínio de todos os fatos que acontecem na organização que ele chefia, segundo o Ministério Público, quando utiliza a teoria do domínio do fato. É impressionante que nunca tenha sido utilizada essa teoria para culpabilizar o Lula. Voltando aí à declaração dele, a tentativa de jogar essa responsabilidade pelo escândalo nas costas de Jair Bolsonaro, ele se aproveita do fato de que os escândalos, né, de corrupção começaram em 2019, no governo anterior, para dizer que ele não estaria envolvido com eles porque eles começaram na gestão onde ele ainda não era presidente, quando ele ainda não era presidente. Porém, ele suprime um fato extremamente relevante, que todos aqueles que ocupam posições de chefia nos sindicatos que estão citados como maiores envolvidos nesse escândalo de corrupção, o aposentão, são ligados politicamente a ele. Um deles, inclusive, é seu irmão. Não é amigo, não é conhecido, não é aliado político, é o irmão. O irmão de Lula da Silva é um dos maiores líderes do esquema de corrupção do aposentão. Então, como jogar a responsabilidade em outra pessoa, ainda que tenha começado esse esquema de corrupção no governo anterior, é bom lembrar que o volume de dinheiro movimentado, de dinheiro roubado dos aposentados, subiu absurdamente no ano de 2023, justamente o primeiro ano de mandato do Lula. Então, houve uma explosão de casos, o que deixa claro para todo cidadão brasileiro que esse esquema foi fortalecido pelo PT. Inclusive, foi objeto de debates hoje que todos aqueles parlamentares de esquerda que hoje compõem a linha de frente de defesa do governo Lula estavam na oposição em 2019 e foram a favor de derrubar uma das leis de proteção de Jair Bolsonaro ao INSS. O argumento deles era que aquela lei de proteção dificultaria aos aposentados a obtenção de empréstimos consignados. E realmente, a ideia era essa mesmo, dificultar que aposentados conseguissem ter seus dados ali manipulados para que houvesse desconto indevido. Então, sob pretexto de defender aqueles aposentados mais pobres, o PT, na verdade, hoje nós sabemos com clareza, estava defendendo as empresas e instituições bancárias e os sindicatos. Estes, sim, que utilizavam os dados daquelas pessoas mais humildes para contrair empréstimos consignados que nunca foram autorizados pelos aposentados, de fato. Ótimo, Victor. Bom, governo Lula, a gente sabe que o forte, estou sendo irônica aqui, são as estatais, né? E a gente vê os Correios aí com rombo de 2,6 bilhões, corte de salários, e aí a estatal está culpando quem? A taxa das blusinhas. Eu volto então agora com o Frederico, depois a gente chama Victor Lucchesi de volta. É bem comum, né? Esse culpa aquilo, né? Não vai assumir a culpa, mas a situação dos Correios é mais uma exposição de quão irresponsável é o atual governo, né?
Com certeza, Mari. A gente vê mais um exemplo aí do que é a gestão do PT à frente das empresas estatais. Os Correios que divulgaram aí o prejuízo do ano de 2024 foi o prejuízo recorde, chegou a 2,6 bilhões de reais. Engraçado eles culparem a taxa das blusinhas, dizendo, olha, diminuiu muito o volume de serviços contratados pelo impacto que as taxas das blusinhas, que o próprio governo do PT criou aí a taxa das blusinhas, tiveram sobre os serviços ali dos Correios. E a gente sabe, vendo os números na perspectiva histórica dos Correios, que sempre que o PT estiveram ali à frente do governo federal, os Correios, não por coincidência, começaram a dar prejuízo. Especialmente ali, o maior prejuízo até então tinha sido no ano de 2016, chegou em quase 2 bilhões de reais. Agora, novamente, nós tivemos aí esse prejuízo recorde de 2,6 bilhões, ao mesmo tempo em que a empresa, por exemplo, financiando aí o show do Gilberto Gil, destinando 4 milhões para financiar os shows, cujos ingressos mais caros chegou a custar ali R$ 1.500. Então, a gente vê mais esse descalabro da gestão do PT à frente do governo federal e das empresas estatais. Até me lembrando aqui que o Vitor mencionou, né, o Mensalão, que o escândalo do Mensalão ele eclode em 2005, quando o Maurício Marinho, que era o diretor ali dos Correios, recebe R$ 3.000 de uma pessoa ali que estava pagando uma propina para ele, inclusive a pessoa gravou ali, as imagens acabaram circulando, e ele havia dito naquele momento que ele era uma indicação do PTB dentro dos Correios, e ali que foi o início do escândalo do Mensalão, em que a gente viu já os Correios envolvidos ali em corrupção, e não à toa que agora os Correios têm apresentado esse prejuízo histórico aí de 2,6 bilhões de reais, que é mais um descalabro e mais um exemplo. Se a gente teve aí o roubo dos aposentados de 6,8 bilhões de reais, temos esse prejuízo dos Correios, até lembrando que o fundo uma das causas desse prejuízo é que o fundo de pensão dos carteiros, o Postales, ele conta com aporte financeiro dos carteiros e outro aporte dos próprios Correios. E esse fundo de pensão dos carteiros chegou a ter um prejuízo, isso ali pelos anos de 2014, 15 e 16, quando nós tínhamos o governo Dilma, na época de 15 bilhões de reais, porque eles investiram o dinheiro dos carteiros em títulos da dívida pública da Venezuela e da Argentina. Esses títulos podres que depois de um tempo passaram a valer nada, que a gente sabe, né, qual que é a solidez econômica do governo da Venezuela para alguém só num estado de insanidade completa vir a comprar um título da dívida pública da Venezuela. Então não é à toa que os Correios apresentaram esse prejuízo, e nos recordando de que essa era uma das pautas, inclusive do governo Bolsonaro, de fazer a privatização dos Correios, e obviamente a oposição à privatização dos Correios veio dos deputados do PT, que também, e senadores do PT, que também rejeitaram e atuaram contra as medidas implementadas pelo governo Bolsonaro para combater ali as fraudes contra o INSS na MP lá 871. Então você vê o quanto o PT é o protagonista da corrupção no Brasil. E até aqui, ressaltando, por exemplo, que o líder do PT no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados hoje, é o deputado federal pelo estado do Ceará, José Guimarães, cujo assessor era aquele assessor que foi pego no aeroporto com dólares na cueca. A Gleisi Hoffmann, que também está tentando frear a instauração da CPMI do roubo dos aposentados, ela própria envolvida em roubo do dinheiro dos aposentados, quando o seu marido era o ministro do Planejamento do governo Lula. Então, o PT é especialista do corrupção, e os Correios, com esse prejuízo, nada mais são aí um exemplo claro do que é a gestão desastrosa à frente das estatais. Ótimo. Frederico, agora Victor Lucchesi, com a sua avaliação, né? Mais um exemplo aí de como funciona o governo Lula? É um governo que trabalha sempre tentando dividir o prejuízo ou, no mínimo, responsabilizar aí outros governos anteriores pelos seus erros, né? Brinca-se muito aí na internet que o lema do governo federal deveria ser: a culpa é sempre dos outros. Mas, nesse caso, é difícil realmente estabelecer uma conexão entre o irmão do Lula e um governo que era de oposição ao Lula, né, que representava tudo que o Lula queria combater. Em 2019, em 2020, principalmente em 2020, houve
uma reflexão muito grande na Câmara Federal, no Senado Federal, em relação ao potencial danoso desse tipo de empréstimo para os aposentados, porque a maioria dos aposentados que hoje depende desse valor que é acreditado pelo INSS são pessoas que ocupam ali a classe D e a classe C, a classe E, né? A classe D e a classe E. São pessoas que não têm outra fonte de renda que não seja realmente a aposentadoria. E isso é muito importante porque é um problema de saúde pública e um problema de assistência social, não é só um problema econômico. Quando um idoso deixa de ter, por exemplo, qualquer tipo de fonte de renda porque 80%, 90% da sua fonte está indo para o pagamento de empréstimos, esse idoso ele vai ocupar um espaço, esse idoso vai precisar de serviços públicos de saúde, às vezes de alta complexidade. Cita-se aí casos de diabetes em que seria fácil conter o avanço da doença se o idoso tivesse o mínimo de dinheiro, por exemplo, para comprar uma caneta simples de insulina. Mas, com essa febre dos empréstimos consignados no Brasil, que começou, é importante ressaltar, nos primeiros 2 governos Lula. Lula sempre foi mãe e pai dos banqueiros. Ele sempre ajudou os banqueiros a conseguirem mais segurança. Ele sempre tirou dinheiro dos mais pobres e deu como garantia para os banqueiros. Ele começou essa febre lá atrás dos empréstimos consignados, que são a melhor forma de desconto para um banco que não tem garantia. Uma pessoa sem bens, uma pessoa que não pode arcar com determinado prejuízo de empréstimo, ela consegue pagar para o banqueiro, para o banco que a empresta dinheiro, sem nenhum risco para esse banco, porque o dinheiro sai direto da conta do governo e vai para o banco antes de ir para o aposentado. Então esse foi o grande pulo do gato, entre aspas, dos banqueiros durante o primeiro governo Lula. E agora, nesse terceiro governo, eles conseguiram avançar ainda mais, conseguiram pegar o dinheiro dos aposentados que sequer contrataram empréstimos. Em 2020, Jair Bolsonaro já vinha alertando para isso e levou isso a debate, tanto na Câmara Federal quanto no Senado Federal. O governo brasileiro, sob gestão de Jair Bolsonaro, se preocupava com o impacto social e com o impacto sanitário que esse tipo de empréstimo ia causar. Pessoas estavam sem ter acesso ao mínimo para pagar aluguel ou para pagar despesas médicas. Isso estava causando complexidade maior no tratamento de saúde dessas pessoas, agravando a rede pública do SUS, piorando o sistema de saúde, lotando os hospitais e ainda estava criando um problema de habitação, porque essas pessoas estavam deixando de morar nos seus prédios alugados, nos seus barracões alugados e indo ou para as ruas ou para moradias populares. Então era um grande problema. Jair Bolsonaro, então, teve a ideia, vamos combater isso, vamos estabelecer limites e dificultar esse procedimento de empréstimo consignado para aposentados que estão em vulnerabilidade social. O que a esquerda fez? O PT, o PSOL, o PDT, o PSB, toda a tropa de choque lulista votou contra, argumentou contra, não deixou sequer que esses projetos avançassem. Diziam eles, Bolsonaro está tentando prejudicar os empréstimos dos idosos mais pobres. Mentira! Bolsonaro queria proteger essas pessoas. E hoje o escândalo está aí para a cara de todo mundo, na cara de todos. Na verdade, eles estavam protegendo os bancos, eles estavam protegendo os sindicalistas, fraudadores. Eles nunca se preocuparam com os mais pobres. A preocupação deles era manter o rombo, manter o escândalo, manter a forma de tirar dinheiro dos mais pobres e transferir direto para o bolso dos banqueiros e para o bolso dos seus sindicalistas pelegos. Verdade. Obrigada, Victor, pela sua presença, sua participação. A gente te espera novamente na semana que vem. Eu agradeço e
Fico feliz de estar aqui. Essa audiência do Gazeta do Povo me motiva e me mostra que o Brasil ainda tem jeito. É por pessoas como vocês que dão força à nossa mídia independente que o Brasil ainda tem uma esperança. É verdade. Obrigada, Victor. Até a próxima. Bom, outro assunto na Gazeta do Povo, fica o convite para você ler, relatório da OEA ignora a censura do STF contra a direita e critica a peruca de Nicolas. A matéria de Leonardo Desideri. A gente já trouxe aqui esse assunto algumas vezes, a vinda do Pedro Vaca, né? Que a decepção, porque nada foi feito. Agora, definitivamente, a gente sabe que não vai existir um interesse da OEA, de fato, de condenar, de alguma forma, os atos e os abusos do judiciário. E a gente vê novamente o Nicolas sendo alvo pelo que ele fez, né? E a imunidade parlamentar dele não está sendo respeitada pelo STF nem pela OEA. Todos os detalhes você encontra aqui na Gazeta do Povo. Lembrando que a Gazeta do Povo também fez um relatório descrevendo os abusos, censuras que, inclusive, a Gazeta do Povo sofreu, enviou para a OEA, mas pelo jeito a gente não sabe ali como foram feitos, como foi feita essa matemática. A gente sabe que o próprio relator esteve também com os ministros do STF e deu no que deu. Bom, amanhã a gente espera vocês novamente às 15h no programa Entre Linhas da Gazeta do Povo. Obrigada, Frederico. Obrigado, Mário. Um abraço a todos os espectadores e até amanhã. Até amanhã. Fiquem com Deus. A gente se vê às 15h.